Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Carolina Caribé, arquiteta e urbanista, empreendedora digital e fundadora da Incorporação na Prática, a primeira empresa do Brasil 100% online, focada em trazer para o mercado imobiliário cursos, consultorias, mentorias e produtos que irão profissionalizar o seu negócio, aumentar sua competitividade, eficiência e rentabilidade. Hoje estou aqui para te dar as boas-vindas à segunda SIM, Semana da Incorporação Imobiliária, que é resultado de meses de trabalho para desenvolver um material relevante e que realmente acrescente conteúdo de qualidade a todos vocês. Na semana passada, liberamos o acesso ao primeiro vídeo, onde falei sobre incorporação imobiliária, desafios para gerar rentabilidade e comentei sobre credibilidade. Se você não viu o vídeo anterior, pare agora e o veja, pois ele é a introdução a todos os demais vídeos que trataremos durante a SIM. Na série de 12 vídeos, apresentaremos vários assuntos ligados à incorporação imobiliária. Você poderá ver aqui em cima toda a programação da SIM, além de ver qual será o tema de cada um dos vídeos. E no final da página, temos um local para você fazer seus comentários, tirar dúvidas, compartilhar experiências e impressões. Este espaço é seu, então use-o. É o seu canal direto com a incorporação na prática. Aproveite! Eu espero que estes vídeos ampliem o seu conhecimento. Então é isso. Seja muito bem-vindo à segunda SIM, Semana da Incorporação Imobiliária. Hoje nós vamos falar sobre a definição de incorporação imobiliária e as leis que regulam este mercado. Quem trabalha no mercado imobiliário precisa conhecer os conceitos e termos utilizados no negócio. Então vamos começar pela incorporação imobiliária, e neste caso eu vou citar a lei. Mas antes, deixa eu te mostrar tudo que você vai ver neste vídeo. Nós vamos ver o que é incorporação imobiliária, vamos conhecer a Lei 4.591 de 64, que é a Lei das Incorporações e Condomínios. Vamos falar da Lei 9.514 de 97, que dentre vários assuntos apresenta também a alienação fiduciária. E por fim, falaremos da Lei 10.931 de 2004, que apresenta o conceito de patrimônio de afetação. Então vamos lá. No título 2 da Lei Federal 4.591 de 64, em seu capítulo 1º, na parte de disposições gerais, artigo 28, temos o seguinte: as incorporações imobiliárias em todo o território nacional reger-se-ão pela presente lei. Para efeito desta lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial, ou seja, a venda, das edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. No artigo 29, a lei comenta que considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas de efetivação de tais transações. Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o negócio de construção, se ao ser contratada a venda ou a promessa de venda já houver sido aprovado ou estiver em vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa o respectivo projeto de construção. Então é o caso das vendas feitas na planta. No artigo 30, entende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem à constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes da conclusão das obras. A incorporação imobiliária é, portanto, um negócio jurídico que, nos termos previstos no parágrafo único do artigo 28, que apresentei anteriormente, visa promover e realizar a construção de edificações compostas de unidades autônomas. O objetivo da incorporação imobiliária é, portanto, formalizar, junto ao cartório de imóveis, como será o empreendimento, qual o número de unidades autônomas, de suas frações ideais, caracteriza e qualifica todas as áreas do empreendimento, como as áreas privativas, áreas comuns, áreas cobertas e descobertas, números de vagas de garagem, quais são as vagas vinculadas às unidades, se são vinculadas ou não, quais são as vagas de carga e descarga,
Enfim, se vai possuir uma área comercial integrada ou não, se será um condomínio com pay-per-use, ou seja, se serão oferecidos serviços extras, como limpeza e manutenção das unidades, serviço de telefonista e por aí vai. Se estiver tudo certo na documentação, na descrição dos ambientes e projetos, o incorporador receberá do cartório o número do registro de incorporação, que deverá estar presente em todas as peças publicitárias. Somente a partir desse registro no cartório é que se pode comercializar as unidades autônomas. Então você veja que a Lei 4.591 ela veio para dar maior segurança e credibilidade ao negócio imobiliário, uma vez que definiu os direitos e deveres de todos os envolvidos, seja ele incorporador, construtor, cliente, etc. A incorporadora é a responsável por todo o acompanhamento e desenvolvimento do empreendimento. Ela precisa estar de olho em todas as atividades relativas ao desenvolvimento imobiliário, mesmo aquelas que não são de sua responsabilidade direta, como pode ser a obra, por exemplo. Ou seja, o olho do incorporador deve acompanhar 100% do negócio. Então, falando diretamente da incorporadora, é ela quem identifica as oportunidades de novos negócios, solicita os estudos de massa e quadros de áreas aos arquitetos parceiros para fazer os estudos de viabilidade econômica de novos empreendimentos. Ela também negocia e adquire o terreno por meio de permuta ou compra direta. Fechando o negócio de aquisição do terreno, o incorporador então contrata o arquiteto para formatar esse produto na forma de desenvolvimento de um projeto legal, a ser aprovado junto com a prefeitura. E ele registra essa incorporação no cartório de imóveis. Ele desenvolve o marketing, as campanhas publicitárias, junto com as agências de publicidade e faz então o lançamento do produto. Algumas incorporadoras podem ainda fazer a comercialização direta das unidades ou por meio de uma imobiliária parceira. E, por fim, podem contratar uma construtora ou fazer a própria construção direta do empreendimento e a entrega das unidades finais. Já a construtora é a empresa contratada pela incorporadora e que será responsável por executar as normas do empreendimento de acordo com as especificações técnicas, de acordo com o projeto aprovado, o memorial descritivo, o prazo contratual e seguindo, obviamente, todas as normas vigentes. Todos os riscos inerentes à construção são de responsabilidade da construtora, como os acidentes de trabalho, execução de atividade fora de norma ou especificação que no futuro vai gerar reparos ou retrabalhos, pagamento de impostos sobre mão de obra, responsabilidades técnicas. Mas assim, hoje em dia, a maioria das incorporadoras tem optado também por ter a sua própria construtora. Sim, elas podem exercer as duas funções ao mesmo tempo, desde que as atividades estejam descritas no contrato social das mesmas. Quando um cliente compra um apartamento em um edifício, ele está fazendo negócio com a incorporadora, mesmo que tenha adquirido de um corretor de imobiliário. E é esta que deverá ser acionada caso veja algum item de descumprimento de contrato. A comercializadora ou imobiliária é a ponte entre o cliente e o imóvel à venda. E é importante que a incorporadora faça o melhor treinamento possível da equipe de vendas para que o discurso dos corretores seja adequado ao produto e, com isso, se tenha uma boa velocidade de vendas. Eu sei que muita gente torce o nariz quando escuta que precisa conhecer uma lei, né? Então eu vou agora passar por todos os capítulos da Lei 4.591 de 64 para que você tenha noção do quão completa ela é e de que ela aborda, assim, todos os conceitos relativos à incorporação imobiliária. No título 1 do condomínio, fica definido o conceito de condomínio, fração ideal, unidades autônomas, vagas de garagem, áreas comuns e áreas privativas. Então, se você quiser aprender um pouco sobre todos esses termos, é só ir lá no título 1, na parte de condomínio, dentro da lei. No capítulo 2, da Convenção de Condomínio, dispõe sobre a Convenção de Condomínio, o regimento interno, a serem redigidos previamente e anexados ao contrato de compra e venda do imóvel. Nestes, são firmadas as responsabilidades do síndico, bem como os direitos, obrigações e restrições dos condôminos no que tange o uso das áreas comuns e privativas. No capítulo 3, das despesas do condomínio, dispõe sobre as formas de rateio das contas comuns do condomínio, bem como penalidades e cobranças quando da inadimplência.
No capítulo 4, do seguro, do incêndio, da demolição e da reconstrução obrigatória, fala sobre a obrigatoriedade de contratação do seguro do condomínio, das cláusulas que configuram a necessidade de demolição e reconstrução em caso de patologias ou sinistros, bem como define prazos e responsabilidades. No capítulo 5, fala da utilização da edificação ou do conjunto de edificações. Dispõe sobre as normas de conduta e boa convivência entre condôminos e cita o regimento interno como norteador do tema. No capítulo 6, da administração do condomínio, dispõe sobre a escolha e eleição do síndico, vigência de mandato, obrigações e constituição de assembleia. No capítulo 7, da Assembleia Geral, dispõe sobre a Assembleia Geral Anual a ser convocada, conforme convenção de condomínio, estipula os quórums mínimos necessários para as aprovações de votações e mais assuntos relevantes. No título 2, das incorporações, no capítulo 1, nas disposições gerais, delimita a atividade da incorporação como sendo aquela que se constitui a partir da venda das unidades imobiliárias, não sendo a construção a atividade fim. Além disso, conceitua e define o incorporador. Esse é um capítulo muito importante. No capítulo 1A do patrimônio de afetação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, dispõe sobre o conceito de patrimônio de afetação, que é um regime facultativo ao incorporador, que aparta o patrimônio do incorporador de todo e qualquer bem vinculado à execução do negócio imobiliário e à entrega das unidades imobiliárias, explicita sua aplicação e a duração. No capítulo 2, da construção de edificação em condomínio, na seção 1 da construção geral, dispõe sobre os tipos de contratos de construção, podendo ser por empreitada ou por administração. Apresenta os documentos necessários para firmar tais contratos de construção, as formas de pagamento e as responsabilidades. Já na seção 2, da construção por empreitada, ele começa a explicar melhor como que dispõe como são feitas as construções nesse regime, que poderão ser a preço fechado, a preço fixo, ou a preço reajustável, por índices previamente determinados no contrato de construção. Na seção 3, da construção por administração, para obras contratadas sob este regime, também chamado de apreço de custo, será de responsabilidade dos proprietários ou adquirentes o pagamento do custo integral da obra, bem como o acompanhamento de toda a obra e aprovação de todas as compras via assembleia. No capítulo 4, das infrações, dispõe sobre as penalidades no caso de não pagamento das parcelas devidas pelo proprietário e as medidas legais para a recuperação do imóvel ou parcelas devidas. Fala também das responsabilidades civis do incorporador, do diretor e gerentes de incorporadoras e empresas de construção civil, bem como das penalidades aplicáveis a cada caso. Tá vendo como é importante você saber o que tem dentro da lei? Essa lei ela é completa e ela apresenta tudo o que você precisa saber para fazer uma incorporação imobiliária. E nem doeu para aprender essa lei, né? Bom, agora a gente vai falar da Lei 9.514 de 97. Ela dispõe, dentre outros temas, sobre a alienação fiduciária. A mesma define, em seu artigo 22, a alienação fiduciária como o negócio jurídico onde o devedor ou cliente, como garantia, contrata a transferência ao credor ou ao incorporador, ou banco, no caso, da propriedade do imóvel, ou seja, o incorporador ou o banco passa a ter a propriedade do bem até a completa quitação da dívida pelo cliente, sendo cobrada multa de até 1% do valor do imóvel em contrato, facilitando assim a cobrança no caso de não cumprimento do contrato. Bom, o artigo 1º dessa lei apresenta o Sistema de Financiamento Imobiliário, que é o SFI, que tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com as da formação dos fundos respectivos, ou seja, dos fundos que farão esse financiamento. A lei apresenta as entidades que podem operar o sistema. São elas as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário, várias outras poderão também ser inseridas nesse contexto. Temos também as companhias securitizadoras de créditos imobiliários, que são as CRIs. A gente não vai entrar nesse mérito de CRI nesse vídeo, tá bom? Na seção 7 da lei,
apresenta o conceito da garantia. No artigo 17, ela fala o seguinte: as operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas por hipoteca, cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis, alienação fiduciária de coisa móvel. E aí, no Brasil, a forma que mais vem sendo usada como garantia de um financiamento tem sido a alienação fiduciária de coisa móvel, que é o que eu vou apresentar agora. No capítulo 2 da lei, ela apresenta a alienação fiduciária de coisa móvel como um negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário, que no caso pode ser o banco ou a incorporadora, da propriedade resolúvel de coisa imóvel, ou seja, o imóvel, o apartamento, a sala comercial, ela vai ficar em nome de quem financia, que no caso pode ser o banco ou a própria incorporadora, né? É importante destacar que o contrato de alienação fiduciária, ele deve ser bem completo, né? Então ele tem que conter tudo o que qualifica esse contrato. Então tem que ter o valor da dívida, o prazo e as condições de pagamento e a forma de crédito, as taxas de juros e encargos incidentes, a cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação. Então tem que estar dizendo lá que é um apartamento de 2 quartos, com 60 metros quadrados, tem que explicar exatamente qual é o imóvel que está sendo segurado, né? Que está sendo financiado. A cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização por sua conta e risco do imóvel objeto da alienação fiduciária. Ou seja, o cliente que esteja financiando o imóvel junto a um banco, mesmo que o imóvel não esteja no nome dele, ele tem o direito de utilizar, de usufruir desse imóvel durante todo o período de financiamento. E a indicação para efeito de venda em público leilão do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão. E a cláusula dispondo sobre os procedimentos que trata o artigo 27, que a gente vai falar mais para frente. Então, como é que é feita a aplicação da lei, né? No artigo 25, ela explica o seguinte: com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, no termo deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Ou seja, no prazo de 30 dias a contar da data de liquidação da dívida, o fiduciário, que pode ser o banco ou a própria incorporadora, fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante, ou seja, ao cliente, sob pena de multa em favor do cliente, equivalente a 0,5% ao mês, ou fração, sobre o valor do contrato. Ou seja, se o cliente quitou a dívida, ele tem a incorporadora, o banco, tem 30 dias para entregar para ele o termo de quitação. Com este termo de quitação, o oficial do cartório do registro de imóveis efetuará o cancelamento do registro da propriedade fiduciária, e então o imóvel passa a ser do cliente e não mais do banco. Você vê que é muito simples, né? A forma de recebimento do imóvel. Agora, no artigo 26, ele cita o seguinte: a lei cita que se a dívida vencida não for paga, no todo ou em parte, pelo fiduciante, que neste caso é o cliente, a propriedade do imóvel ficará em nome do fiduciário, ou seja, do banco, o que torna a cobrança de dívidas imobiliárias bastante simples, não precisando ser acionado nenhum tipo de advogado, não precisa entrar na justiça, nada disso. É tudo feito dentro do cartório. E, por fim, a Lei 10.931 de 2004, que trata do patrimônio de afetação, e veio como resposta ao famoso caso Incol, onde as obras ficaram inacabadas por desvio de dinheiro. Com esta lei, aumenta-se a segurança do negócio e a garantia de que as empresas cumpram com o compromisso de entregar as obras. Vale lembrar que o incorporador pode escolher adotar esta lei ou não. Segue, então, a explicação dessa lei. Eu vou começar a falar pela definição do patrimônio de afetação. Eu não vou seguir exatamente a sequência da lei, ok? Então, no capítulo 1A, a lei define o patrimônio de afetação. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime de afetação, pelo qual o terreno e as accessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação.
destinado exclusivamente à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. Ou seja, em caso de falência do incorporador ou qualquer outra dificuldade financeira ou jurídica, todos os bens, como por exemplo o terreno e os valores pagos pelos clientes, ficam separados dos bens do incorporador e por isso não poderão ser usados para pagar dívidas ou despesas dele. Com isso, a execução e a conclusão da obra fica garantida exatamente como foi determinado lá no momento do lançamento imobiliário. Então, assim, é uma segurança para o cliente, para o incorporador e para o mercado. E aí, quais são as responsabilidades do incorporador na hora de fazer o patrimônio de afetação? Ele tem que promover todos os atos necessários à boa administração e à preservação do patrimônio de afetação. Né? Todo o valor que está embutido no negócio, ele tem que ser bem administrado. Tem que manter apartados os bens e direitos objeto de cada incorporação, dos bens do incorporador, e ele tem que buscar a captação de recursos necessários à incorporação e aplicá-los da melhor forma prevista nessa lei. Ele cita também outras obrigações, mas essas são as mais importantes que a gente precisa conhecer a fundo. E o patrimônio de afetação, ele vai ser extinto quando? Na averbação da construção, né? No registro dos títulos de domínio ou de direito da aquisição em nome dos respectivos adquirentes e, quando for o caso, a extinção das obrigações do incorporador perante a instituição financeira do empreendimento. Na revogação em caso de denúncia da incorporação, né, que é quando o incorporador desiste do negócio, estando ele dentro do prazo de carência definido no registro de incorporação, ou por uma liquidação deliberada pela Assembleia Geral, se for o caso. E os efeitos da decretação de falência ou de insolvência civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação constituídos. Então, mesmo se o incorporador ele decretar falência, o valor que está embutido dentro do patrimônio de afetação ele vai continuar sendo mantido e essa obra vai ser entregue até o final. Bom, daí a gente vai falar também sobre o regime especial tributário do patrimônio de afetação, ou como é chamado de RET, né? E aí ele fica instituído o regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias em caráter opcional e irretratável, enquanto perdurarem direitos de crédito ou obrigações ao incorporador junto aos adquirentes dos imóveis que compõem a incorporação. Vale lembrar o seguinte, que a opção pelo regime de tributação, ele tem que ser feita como? Você tem que entregar o termo de opção ao regime especial de tributação numa unidade competente da Receita Federal e você tem que fazer o quê? Fazer a afetação do terreno e das accessões objeto da incorporação imobiliária. E aí o que são esses termos, né? O terreno e as accessões objeto da incorporação imobiliária sujeitas ao RET, bem como os demais bens e direitos a elas vinculados, não responderão, então, por dívidas da incorporadora relativas a PIS, PASEP, CONFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre o Lucro, ok? Então, o que é considerado como receita mensal para fins de RET, né, da lei? Considera-se receita mensal o total das receitas recebidas pela incorporadora com a venda de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação submetida ao RET, bem como as receitas financeiras e variações monetárias decorrentes dessa operação. Até 27 de dezembro de 2012, a gente pagava 6% em cima das receitas. A partir do dia 28 de dezembro de 2012, houve uma revisão e o valor a ser pago agora é de 4% das receitas mensais recebidas. Inclusive, em relação a incorporações que já tinham sido submetidas ao RET anteriormente. E a partir de 31 de dezembro de 2004, foi criado um RET exclusivo para os programas de interesse social, né, como que são os que estão classificados no programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, agora todos os imóveis que entrarem no programa Minha Casa Minha Vida e estejam adequados a imóveis de interesse social pagam apenas 1% das receitas mensais recebidas. Bom, acho que por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês
E antes de você ir embora, rola essa página até o final, deixa aqui o seu comentário, compartilha, aproveite para curtir a nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram, assinar o nosso canal do YouTube e ficar sabendo de todas as nossas novidades. Aproveita esse espaço para comentar, para discutir, para trocar informação. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais e conhecer mais os nossos produtos, é só dar uma olhada nos combos que tem aí embaixo, com uma promoção exclusiva para Sim. Então nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada!